E é um prazer poder estar aqui curtindo com vocês, adolescentes. Vocês estão vendo que eu estou carregando aqui uma camiseta que é uma contraposição à GAP, né? Está escrito UPA, mas é justamente uma contraposição à pós-modernidade. Vamos aproveitar para desconstruir também algumas realidades, no bom sentido. União Presbiteriana de Adolescentes. Essa é uma forma, é uma postura da própria igreja que unifica todas as UPAs ou os grupos de adolescentes espalhados aí pelo país. Incrivelmente, somos mais de 40 mil adolescentes espalhados através de pequenos ajuntamentos conhecidos como União Presbiteriana de Adolescentes. Creio que aqui tem algumas UPAs. Pelo menos eu estava conversando com uma ali que se identifica. Eu vou pedir para essa UPA ficar de pé, essa UPA que veio de Mogi. Lá de longe, olha aí. É assim que a gente anda, juntinho. Vem cá me ajudar aqui. O resto pode sentar. Vem, Nina, também me ajudar aqui. Porque ao invés de eu ficar falando da União Presbiteriana de Adolescentes, eu prefiro colocá-los para testemunhar, para vocês verem como é bom ter uma UPA na igreja local. Já estou avacalhando a programação aqui, tá bom? No bom sentido. Olha lá. Mas deixa eu explicar o que é a UPA, na prática. É um grupo de adolescentes de 12 a 18 anos que aprendem a caminhar juntos, crescendo na palavra, em comunhão. Eles também servem na igreja local como um elo de integração para aqueles que estão chegando, que precisam de um grupo de afirmação. E essa é uma faixa etária de afirmação. Vocês já perceberam que adolescentes pelo país inteiro andam de gangues? Num bom sentido. Eles andam assim, de guetos, de formações. Tenho certeza que você está sentado do lado de um grupo que você se identificou e está ali do ladinho dele, porque anda com eles. No caso aqui, eu estou até sentindo, é brodagem, é amizade. Por isso que eles ficam ali pertinho para se autoafirmar, se considerar, e assim eles vão caminhando. Não é verdade? Olha, é verdade. Então, a UPA, na verdade, é um grande processo disso, onde eles aprendem por carinho e por amor, que vem do alto, não nosso, porque o nosso é muito falho, aprendem a caminhar juntos, sendo tão diferentes. Por isso que eu peguei aqui 2 sexos opostos aqui, para vocês identificarem como é que isso funciona. Eu vou fazer uma pergunta para eles e eles vão responder. Eu nem combinei com eles isso aqui, não. Eles vão responder isso aqui para vocês, né? Ele vai responder o que é a UPA e ela vai responder por que ela participa da UPA. Certo? Enquanto eles vão falando isso, depois eu continuo. Vamos lá. Misericórdia. Bom dia, pessoal. Eu sou Guilherme Rubens, sou de Mogi das Cruzes. Estou aqui com a minha gangue, né, a gangue de Mogi. E o que é a UPA? A UPA ela é mais do que uma organização da igreja presbiteriana, né? Ela é além de uma união presbiteriana de adolescentes. Ela é uma família que gira em torno dessa comunhão entre essa idade, faixa etária de 12 a 18 anos. A gente tem um testemunho muito forte na nossa igreja com a UPA. A UPA ela foi uma transformação na minha vida, porque ela foi um instrumento, foi um meio de conhecer principalmente a Jesus. E a UPA ela tem esse elo, porque você não trabalha sozinho, você não está sozinho. Então, junto com os meus irmãos, a gente aprendeu a conhecer mais a Cristo, a estudar mais a Bíblia, e com os mais velhos e mais novos, porque a gente vai passando, vai envelhecendo. Então, assim, eu tive pessoas na UPA que eram mais velhas, que eu me espelhei neles, nas coisas boas, porque nós somos pecadores, né? E com o tempo foi passando, a gente vai também passando esse conhecimento, esse amor, esse carinho de fazer as programações, porque afinal, nós somos adolescentes de Cristo, nós gostamos de Jesus, amamos a Jesus. Nas escolas, às vezes, nós não temos oportunidade de ter esse contato, e na UPA nós temos esse privilégio de poder falar que nós amamos ao Cristo que morreu por nós na cruz. Isso é muito lindo. Então, hoje eu já não estou mais na UPA, porque eu fiz 18 anos, mas, por exemplo, temos aqui a Nina, que ela é a presidente da nossa UPA local. Eu passei 3 anos de cargo, está com ela agora, e graças a Deus a UPA foi uma grande bênção na minha vida, que eu vou levar para o resto, até eu morrer, passar para meus filhos e para as próximas gerações também. Bom dia, gente. A pergunta foi por que eu participo da UPA, né? E há alguns anos eu estava morando em outra cidade, na Mogi, e lá não tinha uma UPA. Uma igreja muito pequena, e eu sentia muita falta, porque só tinha eu de adolescente.
E aí os outros eram idosos, adultos já. E eu sentia muita falta porque os outros adolescentes da minha cidade, era de 10 mil habitantes, tipo, eles estavam frequentando lugares onde não deveriam. E aí eu estava me influenciando por eles. Então, assim, quando eu cheguei em Mogi novamente, porque eu já tinha morado em Mogi, foi uma redescoberta muito grande, sabe, do quão Deus é maravilhoso e Ele pode te trazer para perto dele e pode criar laços dentro da igreja que você pode, sim, criar laços para fora, né? Então, sempre que você deve ter a oportunidade de falar de Jesus, você deve. Lá no NAUPA, que eu participei agora em abril, né, que é o Congresso Nacional, o pastor Alexandre Antunes, ele falou, né, que me tocou muito, assim, que ele falou que a gente deve exultar ao invés de ignorar. Então, né, esse é o meu objetivo na UPA, exultar o nome de Cristo, né, criar laços realmente e formar amizades. Então é isso, sempre que vocês puderem, vocês podem sim falar de Cristo, vocês devem falar de Cristo, porque nós devemos pregar o evangelho a toda criatura, né? É isso. Pronto, já posso ir embora. Tá feita aqui a propaganda. Obrigado, queridos. Eles estão segurando alguns produtos que tem ali atrás. Se você quiser adquirir, são produtos que identificam visualmente o que é a UPA, né? Além da Bíblia personalizada, tem e contando a história, explicando o que é. Tem outras versões de capa, mas nós não trouxemos. Mas alguém aqui está caminhando com outra versão aí de capa ali, que também é Bíblia personalizada, inclusive com o hino da UPA e tal, que vai ser incluído no Linário Novo Cântico brevemente. Está aí, pronto, está aí. A UPA, a propaganda da UPA, tem camisetas da UPA ali, depois pode procurar o JP, Rev JP, que está ali atrás, está bem ali, junto com ele, ok? Bom, vamos à parte importante do processo pelo qual nós nos reunimos esta manhã. Feitas as devidas considerações e observações sobre o trabalho, que tal você sonhar com a organização da UPA na igreja local? O melhor método chega para o seu presbítero da igreja e fala assim: tio, a gente precisa de uma organização que nos ajude a treinar os modelos federativos da nossa igreja, quem sabe nos ajudar a desenvolver para a futura liderança nas ordens conciliares. A UPA é excelente para isso, que ela ensina desde pequeno por meio de lideranças e de formação de liderança. Está aí uma grande oportunidade. Se você não lembrar nada disso, só fala: tio, coloca a UPA para nós aí. E ele já sabe o que é e a gente vai sonhando com isso na igreja local também. Ok? Muito bem. Quero convidá-los para juntos abrirmos as nossas Bíblias lá no Novo Testamento. A missão que me foi proposta, eu já coloco o tema aqui, e nós vamos trabalhar com esse tema agora pela manhã, o que é a igreja e qual a importância da igreja como guardiã da cosmovisão cristã. Repito, porque é um tema longo, mas para você não se perder. O que é a igreja e qual a importância dela como guardiã da cosmovisão cristã. Vocês já caminharam pelo entendimento do que é cosmovisão e já perceberam que existem cosmovisões no nosso mundo, algumas que a gente não pode concordar, não deve viver. E quando a gente percebe a realidade delas, precisa ser trocado, tem que trocar os óculos, tem que trocar, porque tem outra visão muito melhor, que é a visão dada ou revelada por Deus na nossa história, e é essa cosmovisão cristã que nós devemos carregar. Mas nós vamos começar a ler um texto, que eu vou dizer assim: você já viu um rio? Quem gosta de nadar, aprende geralmente a nadar na piscina, né? Mas quando você mora no interior do norte, lá não tem muita piscina não, você aprende a nadar no rio mesmo, ou nos córregos, nos igarapés, são nomes diferentes até que a gente usa para aquelas localidades. E aprendendo a nadar lá, a gente percebe que existem alguns rios perigosos, são rios de águas profundas ou caudalosas, que movimentam, às vezes em redemoinhos, ou às vezes puxando para baixo. A gente chama de rios perigosos. Nós vamos andar por um texto que eu vou considerar como sendo um texto de águas perigosas. E assim eu gostaria que você guardasse no seu coração. Mas a gente precisa enfrentar esse rio. É um texto complexo. Eu vou apenas ficar, ainda bem que eu vou embora depois. Os outros pastores vão poder consertar e ajustar tudo isso. Mas ele é um texto denso. Alguns no passado quiseram até arrancar esse texto das Escrituras, porque no movimento
que existe hoje de igrejas, o entendimento que existe hoje de igreja dentro do movimento do evangelicalismo brasileiro, e essa palavra se passar desapercebida, não fica triste não. É tudo que se diz cristão hoje. Eles discordam desse texto ou apresentam esse texto de uma forma diferente. Mas mesmo não compreendendo totalmente, eu não posso dizer que essa não é a realidade, porque está ali, descrita nas Escrituras. Pode ser denso, pode ser complexo, mas eu não posso negar a existência dessas realidades. Então, abre a sua Bíblia, eu vou dar uma dica agora, e se você acertar, você vai ganhar uma sacochila do Mackenzie, que foi trazida ali, para que a gente doasse para o primeiro que acertasse aqui, uma sacochila do Mackenzie. Sacochila é isso aqui, ó. Eles ganharam porque eles foram na UPA. Dessa aqui, entendeu? Você pode pendurar nas costas, carregar chuteiro para jogar futebol, não, outras coisas. Livro aqui, caderno, Bíblia, alguma coisa assim, ok? Qual é a carta que Paulo escreveu falando sobre o que é a igreja e qual a importância dela? Pastores não, nem presbíteros e nem líderes, só adolescentes agora respondendo. Qual é a carta? Alguém sabe? Não, é carta. Também não. Vamos lá aos momentos de chute. Também não. Coríntios não, Romanos não. Filipenses não. Tessalonicenses não. Não. Hebreus não. Hebreus a gente não sabe quem escreveu. Pode ter sido. Oi? Perdão, vamos. Não, Romanos não. Gálatas não. Timóteo não. Agora está acabando as cartas, vocês já soltaram quase tudo. Vou repetir a pergunta. Calma. Qual carta Paulo escreveu revelando a identidade, o porquê da igreja e qual a sua importância? Ele escreveu uma carta inteira sobre isso. Ok? Oi? Efésios, a salva de palmas ali. Vamos lá, por favor. Dentro dessa mochila aí, Yuri, essa bolsa grandona. Pega aí uma sacochila, por favor. Mas foi o que eu ouvi primeiro ali, tá bom? Perdão. Perdão. Eu não estava ouvindo o nome Efésios, mas eu ouvi ela ali falando claramente. Olha lá, para aquela guria lá de xadrez. Ok? Fica ligado, tem mais outras sacochilas ali. Se você acertar as perguntas e gravar direitinho as lições, você sai daqui, além de cheio da verdade da parte de Deus, ainda com um lembrete, te faz lembrar. Tem blusas ali também. Vamos lá. Fica ligado. Efésios capítulo 1. Vamos para o primeiro capítulo. Não falei que era um texto delicado, difícil? Mas vamos lá, vamos mergulhar nesse rio de águas profundas. Capítulo 1, do verso 3 até o verso de número 14. Como nós temos algumas versões diferenciadas aqui, eu vou ler o texto na revista atualizada, ok? Capítulo 1, do verso 3 ao verso 14. Antes de ler esse texto, me permita colocar algumas informações do contexto, para que você já mergulhe no texto, sabendo onde que você está pisando, ok? Vamos lá. Já disse, quem escreveu foi o maior evangelista, missionário, teólogo da era cristã. Deixe-me considerá-lo assim, porque eu acho que nenhum de nós, líderes ainda hoje presentes, nos colocaríamos no mesmo patamar que ele. Foi Paulo. E ele era reconhecido pela igreja cristã no início do movimento da igreja da mesma forma. Por isso que aquela igreja que ele plantou, os seus filhos na fé estavam preocupados com ele. Por quê? Porque quando ele escreveu essa carta, ele estava preso em Roma, aguardando para conversar com Nero, o imperador, e para ver qual seria o destino da sua jornada. Ainda não tinha sido decidido, mas ele estava preso, aguardando a entrevista lá com Nero, para saber o que aconteceria. Ok? Então, nesse exato momento, ele recebe notícias dos seus filhos na fé. Eles estavam angustiados, eles estavam tristes. E por quê? Se você virar sua página no capítulo 3, versículo 13, Paulo até explica, olha lá. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações. Ele está escrevendo para os
filhos na fé, dizendo: não fiquem demasiadamente angustiados ou preocupados. Eu estou aqui e entendo o propósito, porque Deus colocou aqui, em cadeias, em prisões. Eu sei que existe uma razão para estar aqui, então não fiquem tristes por isso. Falei: poxa, que testemunho. Eu, particularmente, na minha pequenina fé, se fosse para uma cadeia, eu já ia questionar: Deus, o que eu estou fazendo aqui? O Senhor não me ama? Por que eu estou aqui? O Senhor disse que cuidaria de mim? Por que eu estou aqui? Não é isso que Paulo está fazendo. Ele está aconselhando a igreja de Éfeso a não ficar preocupada, porque ele entende que Deus o colocou ali para louvor da sua glória. Ele entende o que está fazendo ali. Isso para trazer um pouco também de paz ao coração dos seus filhos na fé. E que pensem, da mesma forma como ele, que existe uma razão muito especial para ele estar naquela prisão, naquela cadeia. Ok. Este é o contexto que você precisa então entender para a gente agora mergulhar nesse rio de águas profundas. Vamos voltar para capítulo 1. Por favor, acompanhe comigo lá a leitura do verso 3 até o verso número 14, ok? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça. Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperávamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Você viu que é um texto extenso. O único ponto está no verso de número 14. Não tem ponto nesses outros versos. É um texto que você precisa puxar a respiração para entender ele do início ao fim. Como para nadar nesse rio de águas caudalosas, você também tem que saber respirar, senão afoga. Então, para ninguém ficar afogado ou perdido enquanto a gente caminha aqui juntos, e por ser um texto extenso, nós precisamos entender por que Paulo fez assim essa sentença tão grande, em grego, com um ponto apenas, tão grande essa sentença. Hoje nós vamos caminhar naquela mesma direção que o Allen, quer dizer, na direção oposta apresentada pelo Allen ontem. Quando a gente vê a pós-modernidade desconstruindo conceitos, esse texto vai começar a construir grandes verdades, grandes conceitos. Por isso que o texto também é grande em conhecimento e em profundidade. Mas para começar bem, eu preciso fazer mais uma pergunta e quero a ajuda de vocês. Vamos lá? O que é igreja? No conhecimento popular, no nosso conhecimento. O que é igreja? Oi? Não entendi? Oração? Também é chamada de noiva. Também é chamada de noiva de Cristo, corpo de Cristo. O que mais? Oi? Não estou entendendo. Bíblia? A gente ora, a gente lê a Bíblia como igreja, mas... Oi? Um ajuntamento santo. Eu gosto dessa direção aqui. A gente vai falar sobre ela daqui a pouco. Oi? O corpo de Cristo. Quase todas, menos essa. Porque essa daí tem a ver com uma estrutura física. E é muito mais do que uma estrutura física. Só que no nosso tempo, e eu esperava que alguém dissesse,
essa expressão. Nós não podemos confundir. Igreja não é uma parede, não é uma estrutura física. Isso é templo. Isso é templo. Que nós, no nosso tempo, também chamamos de igreja, certo? Mas ela já recebeu outros nomes. Tabernáculo, tendas. Ela chegou até a ser construída como templo. Pois não, querida? Uma família? Eu gosto muito dessa e a Bíblia também apresenta ela como uma grande família. Menos essa. Qualquer outra menos essa aqui. Porque essa daí também tem a ver com estrutura física. Oi? Também nela vivemos a mesma unidade ou a mesma comunhão. Oi? Podemos utilizar, mas essa é uma expressão mais contemporânea, mas tem a ver com essa irmandade. E por fim, vamos só essa última agora. Um grupo de pessoas que santas que louvam essa fechou com chave de ouro. Mas nós vamos entender essas expressões todas juntas. Porque esse texto aqui apresentado, ele nos mostra, por ser tão extenso assim, como o nosso próprio Deus resolveu criar essa ideia ou essa verdade a respeito desse tema chamado igreja. E para falar de igreja, a gente tem que ver o que a Trindade Santa decidiu fazer. Porque foi justamente o nosso Deus que criou essa ideia, ou este conceito, ou essa verdade. A realidade de igreja passa por Deus Pai no projeto, como criador, implementador dessa ideia. Deus Filho, como aquele que vai executar a ação para que essa ideia se manifeste publicamente no nosso meio. E o Deus Espírito Santo, que vai chamar e aplicar essa realidade na vida de cada um de nós. Ou, como nós vamos ver daqui a pouco, separadamente em cada uma das ações da Trindade, como ele executou esse projeto que nós chamamos hoje de igreja. E o apóstolo Paulo começa, antes de descrever, se você quiser ver um resumo geral dessa carta, eu falei que era uma carta que falava sobre a igreja, e é isso mesmo, ele começa construindo a ideia no capítulo 1 do que é ser igreja, depois ele ora para que aqueles crentes em Éfeso continuem acreditando nessas verdades. No capítulo 2, ele vai mostrar a diferença que tínhamos antes de ser igreja, mostrando que antes nós éramos mortos, filhos da ira, vivíamos em nossos delitos e pecados. E ele mostra na sequência, no capítulo de número 3, o que Deus está fazendo. Vamos deixar de ser gregos ou gentios naquele contexto e judeus para sermos um só povo, em uma só fé, em um só Senhor. Ele vai mostrar isso a partir do capítulo 3 e ele vai orar por isso, para que a igreja de Éfeso viva essa realidade. Aí a partir do capítulo 4, ele vai mostrar como desenvolver o sentido de ser igreja, por que a igreja, a importância da igreja, em seus relacionamentos cotidianos. Aí ele vai dividir, a partir do capítulo 4 e 5, as formas relacionais, dentro da família, da fé, como família também de sangue, como relacionamentos dentro entre pais e filhos, como relacionamento social entre servos e senhores. Ele vai mostrar como a igreja interage em toda essa vivência que ele nos criou para viver. E no fundo, você já deve ter percebido, deixa eu te lembrar aqui, você recebeu de Deus presentes tão especiais para viver relacionamentos. E viver como igreja é viver esses relacionamentos. Antes de definir igreja, deixe-me te falar como isso acontece. Por exemplo, quais são os 5 sentidos básicos que você recebeu na sua história? Isso! Lembrado, 5 sentidos básicos. Por que você tem isso diferenciado do restante da criação? Já parou para pensar a respeito disso? O seu cachorrinho, o seu pet, que você ama tanto, jamais ficará sentado no sofá da sua casa, depois de você demorar um pouquinho para chegar, e quando você entra na porta da sua sala, olha para ele, ele jamais vai poder dizer assim, como é que é o seu nome? Gemina, por que você demorou tanto? Você sabe que eu te amo. Jamile, Jamile, por que você demorou tanto? Se o teu cachorro dissesse isso para você,
ou o teu gato falasse contigo assim, o que você faria naquele exato momento? Não sei você, mas eu, corria. É natural um cachorro falar? Ele não pode desenvolver esses sentidos da maneira como a gente desenvolve. Você nem pode sentir apreço ou arrepio por aproximar dele simplesmente. Mas os outros relacionamentos, a semelhança da sua humanidade, a gente pode desenvolver eles em abundância. Deus te deu e te criou conforme a sua imagem e semelhança. Eu não estou falando apenas em aspecto físico, não. Ele te deu atributos que os outros elementos da natureza não têm, para que você vivesse esses relacionamentos. Primeiro com ele, depois com o semelhante a você. Ok? Essa tem uma ordem. Primeiro com ele, depois com o próximo. Então, em primeiro lugar, Gênesis capítulo 1, verso 26, fomos criados à sua imagem e semelhança. Isso você já sabe. Mas são atributos divinos, dentre eles a capacidade de amar, exercer o bem. São atributos que Deus tem que ele lançou. A gente chama até na teologia de atributos comunicáveis, né? Tem aqueles que não são comunicados, são de Deus apenas. Mas tem alguns que são comunicados. E você recebeu e pode vivenciar isso. Então, com esses atributos, você vive relacionamentos. Dentre eles, a possibilidade de ser igreja, que é parte desses relacionamentos. E por que uma carta inteirinha falando sobre isso? Está aí a importância de podermos entender que no plano que vocês já viram no primeiro dia, eu não estava aqui, mas o Alan citou ontem e eu peguei, quando ele falava sobre queda. O que mais? Tem também. Tem criação, queda, redenção, uma ação. Nesse plano de Deus, entra justamente a igreja. Ela participa de todo o processo, do início ao fim. Antes, no Antigo Testamento, ela foi conhecida como um povo de Deus. Por isso que alguns até citaram aqui. E qual povo Deus escolheu para isso? Mas antes eles eram conhecidos como hebreus. E antes mesmo de ser conhecidos como hebreus, ele escolhe uma família, ele coloca um patriarca para representar isso. Se você for olhar a história do Antigo Testamento, ele sempre está ali fazendo as suas escolhas, desde a queda até chegar no Novo Testamento, que é a nossa era, vamos imaginar assim, de 2000 anos para cá, onde nós recebemos essa nomenclatura especial, eclésia, que quer dizer igreja. Igreja. Mas isso sempre foi um projeto de Deus. E nós vamos entender isso olhando para o texto agora. Mas antes de olhar para o texto, preste atenção, isso é muito importante. É bom até você anotar aí. Qual o plano de Deus? Uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus, que é Ele, que é Deus. Uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Quem é ele? Jesus. Isso mesmo. Esse é o grande projeto. Uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Mas é uma grande família qualquer? Não, não é uma grande família qualquer, porque o texto aqui dá características dessa família. Isso, nós vamos chegar lá. Vocês estão ligadíssimos. Dá uma olhadinha aí comigo nos primeiros versos e a gente vai caminhar. A primeira declaração é desse projeto de Deus Pai. Como ele intencionalizou o porquê da existência da igreja. Observa só do verso 3 ao verso 5. Foi criada, e o curioso é isso, está bem selecionado aqui nesses versos. Do verso 1 ao verso 3 nós temos uma perícope. Se você não lembrar desses nomes, fica tranquilo. Essa é uma expressão muito utilizada na teologia para a gente explicar algumas partes. Apesar de não estar em negrito, mas ela fecha com o conteúdo, porque ela fecha com uma expressão chamada para o louvor da sua graça. Deus estabeleceu o sentido de ser igreja, esse projeto de ser igreja, para o louvor da sua graça. Jesus Cristo, do verso 7 até o verso 12, terminando, vai executar esse projeto, observa o verso 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Depois o Espírito Santo vem selar, guardar
esse projeto, fazer ele executado no nosso coração, reunindo um povo para si e guardando esse povo para si. No verso de número 14, ele termina dizendo, para o louvor da sua glória. 3 vezes ele cita, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito, mas para o louvor da sua glória, mostrando que a Trindade, de forma harmoniosa, concordava com a criação desse projeto chamado igreja, sendo sempre para o louvor da glória dele. Em outras palavras, quando a gente fala da realidade, agora eu não estou falando de uma igreja estrutural, física, estamos falando de uma igreja viva, orgânica, que vai além das paredes da Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil pode ser um reflexo dessa boa realidade bíblica, quando ela estiver vivenciando a verdade ou anunciando essa verdade das Escrituras, quando ela estiver guardando bem os sacramentos ordenados por Deus e corrigindo por meio da disciplina a caminhada de piedade. Isso também está nas nossas confissões ou símbolos de fé. Dessa forma, ela continua sendo igreja. O dia que ela deixar de fazer isso, ela perde o sentido de ser igreja. Como a gente aprende isso? Agora, na primeira declaração, onde Deus Pai vai dizer o porquê ele cria a igreja. Para o louvor da sua glória. Mas olha lá, observa lá. Paulo começa agradecendo. Bendito Deus e Pai. Ele começa louvando, falando bem. Bem dizer é falar bem, louvar, agradecer. Só que ele agradece de uma forma diferente. Por exemplo, quando você acorda e você vai agradecer a Deus porque acordou, a gente agradece geralmente pelo quê? Porque está vivo, o que mais? Pelo pão, pelo alimento? Pela oportunidade de viver naquele dia? O que mais? Pela cama que nós dormimos. Até agora você já percebeu nos motivos que nós já ouvimos aqui, que são todos motivos relacionados à estrutura física. Pão que a gente come, cama que a gente dorme, oportunidades físicas. Naturalmente, nós agradecemos por coisas físicas. Paulo aqui não. Ele começa o texto mostrando a gratidão por coisas espirituais. É até estranho, né? Ele está agradecendo por eleição e predestinação. São 2 presentes espirituais dados por Deus nas regiões celestiais. Por que ele está agradecendo sobre isso? E a gente precisa fazer esse tipo de pergunta. Por que ele está agradecendo? Diga, querida. Mas a gente sempre esteve, a gente nunca escapa dos olhos de Deus. A gente às vezes foge por conta dos nossos pecados e se afasta, mas não foge do olhar dele. Sempre estaremos. Até no inferno a gente não foge do olhar de Deus. Foi um lugar que ele criou. Não tem como fugir da presença de Deus. Lembra o que o salmista escreveu? Se subo aos montes, lá está. Se desço no mais profundo abismo, lá está também. Se procuro nas asas da alvorada, o Senhor também está lá. Ele está em todo lugar. A grande diferença é, precisamos entender o tamanho de Deus e por que Ele está criando isso agora. Se eu sei qual o tamanho desse Deus, fica fácil entender por que Ele está agradecendo por eleição e predestinação, 2 temas tão complexos no nosso tempo. Eu falei que esse era um ponto de diferenciação das igrejas, e tem igreja que gostaria de arrancar isso aí, arrancar isso aí porque não acredita nessas 2 verdades, eleição e predestinação. E ele está começando o texto bendizendo a Deus, adorando a Deus, louvando a Deus por 2 coisas espirituais e não por coisas físicas. Olha o que ele continua a dizer aí. Bendito Deus e Pai, que nos tem abençoado, é no plural e é no passado. Ele já fez isso. Nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Ele vai citar 2, mas existem muitas outras que ele nem citou aqui. E o curioso é que ele fala, e é o único autor bíblico que vai usar essa expressão, nas regiões celestiais. E aí ele faz uma comparação, que existe um mundo físico, do qual nós somos acostumados, e é por isso que você se envolve tanto, muito mais com esse mundo físico. Ontem a gente percebeu como esse mundo físico nos constrange, nos cativa e muda a nossa forma de falar, de agir. Existe um sistema nesse mundo físico capaz de, infelizmente, nos seduzir negativamente. E ele é capaz também de nos afastar daquilo que é e foi criado por Deus. Essa região celestial, ela é real.
nela habitam os anjos, nela o nosso Senhor está, e ela transpassa ou perpassa essa relação física. Ela é real, eu posso não ver, mas Ele está conosco aqui, inclusive até os nossos inimigos naturais também estão aqui. Ou você acha que eles não estão ouvindo o que a gente está falando? E eu estou falando agora de demônios, anjos que foram retirados da presença de Deus e estão aqui, são conhecidos como potestades. Você está ligado, você está por dentro, estou percebendo. Vai ser uma próxima teóloga da igreja presbiteriana. Olha, a seguidora da sua esposa aqui. Ó, esses estão aí, são reais, esses grupos. E é o que Paulo está falando. Existe o mundo físico, mas existe também o mundo espiritual. E nós não vamos mergulhar muito nessa realidade não, porque essa é uma outra realidade que precisa mais de tempo para você nadar e aprender dentro dela, certo? Mas o que Paulo está falando é real. E Deus já nos abençoou nessa realidade dessa região celestial. Lá já temos uma bênção extraordinária preparada, oferecida e aplicada por Deus na nossa vida. Que Ele quer que a gente entenda no mundo físico como a gente deveria ser feliz e grato a Deus por isso. Por isso, precisamos acordar, abrir os olhos e dizer: estou aqui, sou grato pelo que Ele me deu, por esses instantes de vida, pelo respirar, mas tem coisas maiores que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado para nós. São coisas espirituais que os meus olhos ainda carnais não conseguem visualizar. São presentes que Deus vai revelar a seu tempo. O que Ele queria que nós soubéssemos, está aqui, está registrado. O que nós não conseguimos enxergar agora, está guardado para nós. Mas algumas dessas coisas a gente já pode conhecer porque Ele resolveu revelar para nós. E Ele revela duas dessas aqui: eleição e também predestinação. O que Deus Pai fala para nós nesse texto, através de Paulo, é justamente assim: assim como nos escolheu. E talvez essa seja uma das partes da teologia mais complexa e delicada no nosso meio. Porque o ato de escolha significa tirar para si ou afastar. Tirar para si ou afastar. A escolha dele. E aí é que começam os questionamentos humanos, né? A gente começa, mas espera lá. Como é que um Deus tão bom, tão santo, tão puro, faz um negócio desse? Tiram as pessoas para si, para serem reconhecidas como povo seu ou igreja sua, e não considera os outros como povo seu e igreja sua. O texto explica o porquê. O texto continua dizendo: foi na fundação do mundo. Nem existia Adão, nem existia Eva, não existia o mundo ainda criado como nós conhecemos hoje, e Deus já tinha um plano. Vai além, muito além da nossa história. Então não é porque você merece, não é porque você tem algumas habilidades ou gostos que agradaram mais a Deus, não é porque você, por exemplo, é corintiano e você foi escolhido para isso. Não. Vamos junto, né, JP? O resto aqui, não vou citar não. Não é por alguma qualidade sua. Foi na fundação, lá atrás, muito antes de existir tudo que conhecemos hoje, que os nossos olhos físicos podem contemplar como matéria, como terra, como casa, como mundo. Muito antes de tudo isso, Deus fez uma escolha. Para sermos, o texto diz aí, santos e irrepreensíveis. Então Ele quer um povo para si, mas não é qualquer povo, é um povo separado. Um povo que vai viver em obediência, em submissão e na dependência dele. Quem é o único que pode fazer isso? Somente aquele que tem uma dimensão única, maior do que qualquer outra coisa que a gente possa comparar nessa terra. Ele tem direito disso. Deixa-me tentar te explicar um pouco essa dimensão de Deus, tá bom? É claro que qualquer tentativa nossa vai ser incompleta. A gente não tem capacidade de mensurar Deus, dar um tamanho para Ele. Mas eu quero que você me ajude aí a calcular um pouquinho. Vamos tentar chegar na beiradinha disso, bem distante, mas na beiradinha desse tamanho. Vamos lá. Olhando para o nosso universo criado. A ciência, aí nós vamos usar as formas racionais, lógicas, né? A ciência diz que o universo que eu conheço e como você conhece tem uma dimensão, tem um tamanho. Qual seria essa dimensão relatada pela ciência? Alguém lembra?
Só quero dizer que o Enem está chegando, novembro está aí. São bilhões. Quantos bilhões? Não chega a isso tudo também não. É um pouco menor. São aproximadamente, eles chegam a dizer 92 bilhões de anos-luz. Seria o tamanho do universo. Aí você pergunta, mas o que é anos-luz? Porque aqui na Terra a gente conhece metros, centímetros, quilômetros, mas não conhece anos-luz. Essa é uma dimensão que para nós é quase incalculável. A gente não calcula isso o tempo todo. Existe uma fórmula física para calcular isso. Quem é das exatas aqui sabe do que eu estou falando. Como eu não sou, então... Oi? Garotinha, ela gosta. É da área. É baseado na velocidade da luz. Na velocidade da luz, ok? Então vamos pegar essa medida que se baseia na velocidade da luz. Aí já caminhamos para um outro patamar. Imagine você calcular a velocidade da luz, que já é um negócio extraordinário. Deixa eu te explicar o que é. Qual é a maior velocidade que o ser humano consegue quebrar aqui nessa Terra? Som. Qual é a velocidade do som? Eu falo e você está ouvindo. Estou falando e já chegou aí, no seu ouvido. 300 metros por segundo. É rápido demais. Por isso que mais de 300 metros você vai ouvir eco, porque vai chegar com atraso. Mas 300 metros por segundo, em um segundo ela chegou. Até 300 metros ela chega no seu ouvido. Pá! Rapidinho. O que passar disso a gente precisa daquilo. Para poder chegar lá na mesma intensidade. Certo? Vamos calcular. Você sabe que o ser humano pode quebrar a velocidade do som, a barreira do som, e ele criou equipamentos para isso? Um jato supersônico consegue fazer isso. Uma vez, duas vezes, eles chamam de Mark 1, Mark 2, Mark 3. Tem mais Marks, outras quebras. Só que passou disso, o ser humano desmaia, ele não aguenta a velocidade, ele desapaga, literalmente apaga. Por isso que as naves vão até uma certa velocidade, porque além disso, ele não consegue mais controlar. É a velocidade intensa demais para a resistência do corpo físico. Ainda, a ciência não conseguiu descobrir como ultrapassar 3 vezes a quebra dessa velocidade. Só que nós estávamos falando sobre a velocidade da luz. É muito mais do que a velocidade do som. Qual é a velocidade da luz? Não. 300 mil quilômetros por hora. É um negócio incrível. Não é 300 por segundo, perdão. 300 mil quilômetros por segundo. É um negócio incrível. Incrível. Falei horas, foi? 300 mil quilômetros por segundo. É uma velocidade extraordinária. Deixa eu te explicar para você entender. Isso tudo eu estou falando para a gente chegar na dimensão de Deus. Fica ligado. Observa só. O sol, que hoje aqueceu o nosso dia, graças a Deus. O sol que saiu de lá onde ele estava, aquela estrela incandescente, saiu de lá para tocar a sua pele, isso aqui jamais vai esquecer. É o sol do passado. Ele levou 8 minutos e poucos segundos para tocar a sua pele. Não é o sol do presente, é o sol do passado que está tocando a sua pele. Toda vez que o sol, você estiver no sol e lembrar disso, você vai lembrar, nossa, estou sendo tocado pelo passado. Mas é o sol do passado, não é o sol do presente. Ele precisou de 8 minutos para tocar, andando à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Segundo. 1 segundo, 300 mil. Aí a ciência pegou essa velocidade, a velocidade da luz, para calcular um ano-luz. Tem uma fórmula. Não é só ela sozinha, não. Tem uma fórmula que chega a isso. Nós não vamos estudar essa fórmula agora, não. Procure estudar, porque o Enem está chegando. Hashtag fica a dica. Mas vamos lá, olha lá. 1 ano-luz. Apenas 1 ano-luz para nós. Já seria algo incrível se a gente pudesse viajar. E nós não conseguimos isso. Quanto tempo você gasta para visitar a casa do seu vizinho? Não sei. Você nunca visitou? O seu pai está aqui? Quem é o seu pai? Fábio. Fábio? Presbítero Fábio? Ah, está na cozinha. Pois eu vou perguntar se você nunca visitou a casa do seu vizinho. Ou da sua vizinha. Visitei sim. Ah, sim. Entregou o jogo, já visitou. Mas quanto tempo você acha que dá para sair da sua casa e visitar a casa do vizinho? Calculei. 2 minutos. 2 minutos. Ok.
2 minutos. Já é um tempo incrível para ele sair da casa, de dentro da casa dele, abrir o portão, sair, ir lá, bater na porta, entrar na outra casa. 2 minutos. Qual é a nossa galáxia? O nome dela? Via Láctea. Qual é a galáxia mais próxima da nossa? Todo mundo sabe, Andrômeda. Você sabe quanto tempo, viajando à velocidade da luz, você precisaria sair da sua galáxia para chegar na galáxia mais próxima, na nossa vizinha? 40.000 anos. Nós não conseguimos nem visitar a vizinha. Nem visitar a vizinha. Você não tem estudo de anos. E existem mais de 200 milhões de galáxias em nosso planeta. Agora presta só atenção nisso aqui, isso aqui é importante. Nós não conseguimos nem visitar se viajássemos à velocidade da luz. A galáxia vizinha, com vida. Agora, bom, aí você vai entrar num outro aspecto da física, tem alguns que acreditam em buraco de minhoca, que vai passar ali em altas velocidades para um outro universo, outra possibilidade de chegar. Mas isso aí é outro caso, não vamos entrar nisso agora não, certo? O que você precisa guardar agora? 200 milhões de galáxias. Muito mais do que isso. Não tem números exatos. A gente não consegue calcular pela ciência tudo isso. Mas preste atenção. A Bíblia diz lá em Isaías que Deus conhece o nome de cada uma dessas estrelas ou desses planetas que Ele criou. Sabe o nome de todos eles. E de forma metafórica, a Bíblia diz que cabe tudo na palma de sua mão. Qual o tamanho do seu Deus? Para nós, a gente não consegue nem visitar a vizinha. E para Ele, não passa de um pingo de gota, como Ele fala lá também em Isaías. Toda a multidão de seres vivos aqui na nossa terra não passa como um pingo de gota que cai de um balde para Ele. Ele conhece tudo, porque foi Ele que criou tudo isso. É esse Deus Pai que tem direito de dizer, eu faço as escolhas que eu quero. Nós não conseguimos nem sair do nosso planeta. Chegamos ali, Marte, dentro do nosso sistema. E nem chegamos lá com vida ainda. Chegamos com máquina. E queremos dizer que somos o centro do universo? Temos direitos de escolha? Não. Ele não foi injusto por escolher. Por quê? Porque lá no início, quando vocês já estudaram com Allen, Deus criou tudo perfeito, mas o homem se rebelou contra Deus e se afastou. Todos foram destinados à destruição. E quando todos estão destinados, se Ele quiser separar algum, isso é um ato de amor. Ele mostra como é que Ele faz isso. Se todos estavam destinados, Ele separou alguns, isso não é injustiça, é amor. Observa só o verso do número 5. E em amor, pertinho do verso do número 4, finalzinho do verso número 4 e início do verso número 5. E em amor, está descrito aí, Ele nos predestinou para Ele, para sermos adotados e reconhecidos como filho. São duas coisas extremamente complexas, eleição e predestinação, mas eu não posso negá-las, estão aí. É quando Ele destina todo o universo para um benefício, para o louvor da sua glória. Mesmo aqueles que estarão sendo condenados, para o louvor da sua glória. Mesmo aqueles que um dia habitarão essa outra realidade chamada céu, para o louvor da sua glória. Somente o Deus único, santo, incomensurável em amor e justiça, poderia tomar essa decisão. Nós somos incapazes de chegar a esse raciocínio, a essa tomada de decisão, a essa eloquência no processo de escolha e de destinação de uma criação inteira. Nós não controlamos nem mal a nossa vida, ainda queremos controlar o universo inteiro. Tudo está no seu soberano controle. Pastor, isso não bastou para me convencer, não. Sou eu que tenho que te convencer? Estou dizendo aquilo que está aqui e que Ele disse que fez. E eu sei que Ele vai convencendo seus filhos e filhas a respeito dessa verdade, como convenceu Paulo. E quem está descrevendo isso tudo aqui foi Paulo, que descobriu há muitos anos atrás o que ele é capaz de fazer antes mesmo da fundação dos séculos. Vamos continuar? Agora entra a execução. Como esse projeto, que era para o louvor da sua glória, foi segundo o seu beneplácito, o seu bom prazer. Ele fez isso porque Ele queria fazer. Ele não fez isso porque Ele estava sozinho, não. Isso aqui é outra parte da teologia que você tem que entender. Ele não criou a igreja porque Ele estava se sentindo sozinho, não tinha como compartilhar esse amor. Não, isso é o que você vai ouvir nas outras igrejas. Em muitos outros movimentos do evangelicalismo brasileiro a gente ouve isso. Não. Ele se amava eternamente em harmonia. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles não precisavam de nós.
E o texto coloca lá a palavra muito clara, foi para o seu beneplácito, o seu bom prazer, sua realização que ele fez. Porque ele quis, literalmente assim, foi porque ele quis. E ele fez isso no amado, diz o texto lá, em Cristo Jesus, o amado, a quem ele amava eternamente. Essa relação de amor entre Deus Trino é um negócio extraordinário e gastaríamos também outro tempão para falar de como esse amor se manifesta entre eles. Mas o que a gente precisa guardar agora é, a igreja foi criada em Cristo, para aquele que ele amava. Por isso que somos todos criados por meio dele, para ele, sempre. Voltado para ele. Deixa eu te explicar isso de outra forma. Quem é que foi que disse, haja luz? Deus em quem? Deus em quem? Aprenda isso agora, guarde no seu coração. Existem movimentos teológicos que pensam diferente, mas eu vou dizer aquilo que eu acredito. Sabe quem estava dizendo, haja luz e houve luz? Haja separação entre terra e águas e houve separação? Deus, Filho. Aí você pergunta, que isso? Ele não nasceu de Maria? Como é que ele estava ali? Como é que funciona esse negócio, pastor? Aí você lembra o evangelista João, que conviveu com Jesus, escrevendo assim, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Quem é que estava com Deus se não existia nenhum outro ser humano? Filho. E o Verbo era Deus. Já está mostrando a unidade da Trindade. Deus Pai e Deus Filho ali no princípio. E a palavra verbo dada para Jesus mostra que era a palavra dele, ele, Deus homem, já estava lá. Pastor, esse negócio é complicado demais. É isso mesmo. Deus homem já estava lá na criação, dizendo, haja luz. Lembra João capítulo 1, versículo 1, disse isso que eu acabei de ler. Mas no capítulo 1, versículo 12, ele vai dizer, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como? Do Pai. Semelhante. Ele, para o louvor da sua glória, já estava lá dizendo, haja, e as coisas passaram a agir. O próprio Cristo. Lembra que é por meio dele e para ele, foi por ele. É ele que ordenou a criação. Se nós existimos como humanidade, se nós existimos como igreja, foi porque Cristo Jesus, o amado de Deus, começou a implementar isso antes mesmo de sermos criados. E essa parte é importante ser guardada, porque nós já éramos amados por Deus em Cristo, antes mesmo de você ser salvo. Diga. Sim. Isso. Esse é um mistério. Lembra que Abraão recebeu uma visita? Ele recebeu uma visita no Novo Testamento, não recebeu? E a Bíblia coloca lá anjo com letra maiúscula, porque ele não tinha o nome ainda de Jesus. Sentou com ele, comeu com ele, foi até adorado por Abraão. Você lembra disso ou não? Não? Está lá no Antigo Testamento. Quem ele recebeu? O próprio Deus, homem. Já estava no Antigo Testamento. Só que lá foi classificado para nós. Por isso que a palavra anjo lá está como um A maiúsculo e não um A minúsculo. Para te mostrar quem ele era. Esse é um mistério. Esse é o mistério. Ele se esvazia de sua glória e resolve nascer da forma mais sublime e ao mesmo tempo dependente. E vai crescer entre nós para realizar um projeto. Lembra qual foi o projeto? Aquele que a gente está lendo ali. Atrair para si um povo que ele escolheu para ser santo e irrepreensível. Um povo escolhido por Deus para viver para ele. Aí ele vai executar um plano. Jesus Cristo vai executar esse plano. Ele vem em mistério, lá diz o verso de número 9, ó, a partir do verso de número 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. O que ele vai derramar? Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Qual é a sua vontade? Segundo o seu beneplácito, o seu bom prazer, a sua vontade, que propusera em Cristo. Ele vai revelar. Foi Cristo. Cristo é esse segredo, essa sabedoria, essa prudência de fazer convergir nele, quem? Cristo,
na dispensação da plenitude dos tempos. Quando é essa dispensação da plenitude dos tempos? A cruz. É lá que a gente entende que Cristo era o segredo desse projeto todo. Antes da fundação do mundo. Plenitude dos tempos é lá. Quando ele sobe no Gólgota, a gente entende o grande amor de Deus. Agora, para entender esse amor, eu não posso entender amor de uma forma reduzida, como no nosso tempo. Como é que a nossa geração chama amor? Para eles, o que é amor? Para o nosso tempo, o que é amor? Oi? É uma liberdade de expressar sensações e sentimentos. Isso é o que o mundo define como amor. Mas nessa liberdade eles chegam da forma mais física possível, porque o mundo não define amor de forma metafísica, ele explica de forma física. Qual seria essa forma que o mundo explica amor? Você sabe a palavra, às vezes você não quer dizer ela aqui porque está na frente de todo mundo. Mas como é que é o nome dessa palavra? Sexo. Tá vendo? É só cutucar, você já sabe o que é. O mundo define amor como sexo. Por isso que essas formas variadas de amor, seja com outros de outro gênero, desconstruída aí pela pós-modernidade, seja até com animais, seja com outros elementos da natureza, seja com gente morta, tudo é válido para essa geração. Uma desconstrução literal do sentido de amor. Amor não é isso. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Como é que você vai ligar Deus a tudo isso? Eu não posso reduzir. Você pode sentir amor numa sensação física, isso é uma outra parte da lição. Mas eu queria tentar, pelo menos, reduzir biblicamente um contexto de amor para você guardar esse significado de amor no seu coração agora. Eu vou precisar de 2 pessoas aqui para me ajudar nessa exemplificação. Tá bom? Vem, Guilherme. Vem, Nina. Vem cá. Vou colocar os 2 aqui na frente para parecerem bem ali, tá bom? Fica aqui, Guilherme, por favor. Nina, fica ali, por favor. Olha para ele. Mais próximo, mais próximo. Olha nos olhos, tá bom? Eu vou explicar o que a Bíblia diz a respeito de amor, certo? Preste atenção. É só um exemplo, gente. Isso não está acontecendo entre os 2. Mas se um dia acontecer, eu não fui o culpado, tá bom? Mas é só um exemplo. Vamos lá, preste atenção nesse exemplo. Significado de amor. O Guilherme mora na mesma cidade que a Nina. É real? É real. Tá bom, essa parte é real. Mora na mesma cidade que a Nina. O Guilherme, a aula dele acaba às 11h30. E a aula da Nina, no colégio dela, acaba meio-dia. Certo? Contexto rural, vamos imaginar. Esse exemplo que eu estou dando é no contexto rural. 11h30 acaba a aula dele, ele pega a bicicletinha dele, pedala, chega lá no colégio da Nina para fazer o quê? Para dar carona para ela para a casa dela. O que os amigos diriam? No mínimo eles diriam assim. Podem até não falar nada, mas eles e imaginar algumas coisas a respeito desse tipo de relação que está sendo vivenciada aqui. Beleza, o tempo passa, não é nenhuma data especial, não é dia do aniversário, nem Natal, né? Não é nem dia dos finados, por exemplo, nenhuma data especial. Aí o Guilherme chega lá com o básico. Flores, chocolate, um iPhone 13. Chega lá com o básico. O que os amigos diriam? No mínimo diriam isso. Mas eles estão vendo alguma coisa acontecer aqui. Um movimento está acontecendo aqui. Aí, aconteceu um outro exemplo agora. É dia de acampamento. Foi planejado há muito tempo, os 2 queriam estar naquele acampamento, participar juntos daquele movimento. E é claro que apenas para ouvir, crescer no Evangelho. Por isso que todos estão aqui, sem interesse escuso nenhum. Tá bom, vamos crer. Essa é a nossa intenção, né, JP? Ok. O que está acontecendo aqui? No dia do evento, um dia antes, ela fica muito doente e vai ter que parar no hospital. O Guilherme chega para o líder da caravana dele e diz: eu queria ir muito, mas a Nina está doente. Eu sei que ela tem pai e mãe, está no hospital, está sendo bem cuidada, mas vou ficar aqui rodeando o hospital, quem sabe eu posso fazer alguma coisa. O que os amigos diriam? Como
Como é que é o nome dessa relação aqui, gente? O que vocês estão sentindo? Amor? Ok. Agora sim, eu vou explicar o que é amor. Preste atenção. Preste atenção. Eu vou pedir para ele falar uma frase para ela. Vocês todos vão ouvir. E, por favor, analisem se ela é sincera e verdadeira. Certo? Se ela é verdadeira. Me digam se essa frase é verdadeira, ok? Vamos lá. Olhando nos olhos dela. Nina, eu te amo. Vocês acreditam nisso? Está dividido aqui o grupo. Está meio misturado aqui, certo? Deixa eu provar para vocês o que é amor agora de verdade. E esse é o amor fonte da base que cria a igreja. Amar, seja na forma ágape, que é amor divino, seja na forma eros, que pode ser até físico um dia, quando eles fizerem 40 anos, seja, pelo menos eu acho que o papai e a mamãe deles desejam isso muito mais tarde, e seja na forma filéu, que é fraternal. De Gênesis a Apocalipse, ele é apresentado para nós com uma palavra, chamada serviço. Repita comigo, amar é servir. Olha o que Deus fez. Ele não subiu lá na sua glória, lá do alto dos céus, nessas regiões celestiais, e disse assim: aí galera, eu amo vocês. Ele não fez isso. Você não vai ouvir em nenhum lugar das escrituras ele fazendo isso. Mas ele desce, se esvazia, entra na nossa história, se entrega em serviço até a última gota de sangue, com palavras, com ações, sinais extraordinários, vai até a cruz, entrega a última gota de sangue, literalmente. A gente olha para aquilo e diz: uau, que amor é esse? A gente até canta. O que ele fez? Serviu. Foi o que Guilherme fez. Ele serviu usando as suas forças físicas para carregar ela até o local da sua casa. Ele utilizou a disposição dos outros 12 talentos que Deus deu, inclusive os recursos financeiros, para servir a ela, e ela sentiu esse amor, porque ele estava servindo. Ele serviu, tirando do tempo, da qualidade de tempo existencial, para poder servir a ela, mesmo sem poder fazer mais alguma coisa. Isso é serviço. Amar não é sensações físicas, amar não podemos reduzir a filmes de Spielberg. Nós não podemos reduzir amor a isso. É muito mais do que isso. Se você não vive para servir, a pergunta simples é: por que vivemos então? Porque eu fui criado para amar a imagem e semelhança de Deus. É para servir. Senta lá. Obrigado. Uma salva de palmas para os nossos auxiliares. Como eu disse, se acontecer alguma coisa, eu não sou culpado. Certo? Foi só uma exemplificação. E eles me ajudaram muito bem. Obrigado. Tá bom? Ok. Com esse amor eterno, Cristo entra na nossa história com um conhecimento extraordinário. Por meio dessa vontade planejada em Deus Pai, Ele vai nos fazer herança. Ele vai nos comprar com seu próprio sangue. Ele vai nos fazer herança, povo santo separado para Ele. Por isso que Ele é o único mediador, é o único capaz de nos fazer igreja de verdade. Ele é o cabeça dessa igreja, Ele é o noivo dessa igreja, Ele pagou por isso, coisa que nós jamais poderíamos fazer. Ele fez. O preço era tão alto que somente Ele poderia pagar isso por nós. Nós não temos condição de comprar esse amor. Ele pagou e nos ofereceu para a gente experimentar no serviço de uns para com os outros, mesmo sendo diferentes. Somos um só povo, uma só igreja, e podemos servir em amor uns aos outros. Como estamos fazendo aqui. Ainda há pouco eu perguntei do pai dele, o pai dele estava ali dentro, servindo a gente. E como a gente se sente grato por ser alimentado por esse serviço em amor. A comida é muito boa. Tá vendo? Somos muito gratos. Não é porque é filho, não. É ele que é o filho. Ah, tá. Tá vendo? O amigo está comprovando. É muito boa mesmo. Ok. Vamos finalizar aqui, queridos, porque a última parte, para mim, é extraordinária. Também, todos os passos são, mas essa também é extraordinária. Observa só do verso de número 13.
O verso número 12 termina dizendo que Jesus Cristo se entregou até a última gota de sangue em amor para o louvor da sua glória. Ele o quis fazer. E foi para a glória de Deus que ele fez. Agora o verso de número 13 começa dizendo: em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Existe uma forma que nos leva a ser igreja, e só uma. E não é um show gospel, e não são simplesmente, agora eu vou ajudar o meu amigo JP, não são as brincadeiras somente, a gente pode até tê-las em alguns momentos, e não vai ser simplesmente ir ouvir da igreja que vai te fazer entender e sentir o sentido de ser igreja. Não é praticar rotinas litúrgicas e religiosas que vai te fazer experimentar o sentido de ser igreja. O texto aí diz, qual é a única forma pelo qual você e eu podemos ser igreja? Qual é? Pelo evangelho. E ele precisa ser anunciado, pregado. Se não for o evangelho, não há transformação. O Espírito de Deus vai fazer esse evangelho ter significado na minha vida, na sua vida, vai mudar a nossa história e vai fazer a gente atender à escolha dele. Ele faz a escolha, ele elege, mas a gente atende por meio daquele que aplica essa verdade em nós. E é o Espírito de Deus que pega essa verdade e faz ela ter significado no seu coração. Deixa-me te contar como é que aconteceu na minha história, talvez isso ajude de alguma forma. A gente é aconselhado lá no seminário para não contar histórias próprias, né? Mas eu gostaria de abrir o coração para vocês e compartilhar um pedacinho dessa história. Eu nasci no contexto cristão. Papai já era missionário da nossa igreja pela Junta de Missões Nacionais. Jubilado agora, mas na ocasião, quando eu nasci, ele estava no início do ministério. Haviam apenas 4 anos de ministério, depois eu nasci. Mamãe, ele conheceu no IBEL, os dois se encontraram, tem belinos aqui sorrindo agora, para a glória de Deus. Eles se encontraram lá e foram enviados pela Junta de Missão para o norte do país. E eu fui viver com 3 anos de idade no Acre. É real, existe e não tem dinossauros, já morei lá. 13 anos da minha vida. Foi lá que eu fui criado na minha infância e início da minha adolescência. 13 anos. Nesse contexto, eu ouvi desde pequenininho muitas verdades a respeito da parte de Deus. Mamãe contava essas histórias. No contexto de igreja, eu ouvia essa história indo e voltando para o templo nos finais de semana. Mas houve a necessidade. Porque mesmo nascendo dentro do contexto de igreja, o meu coração era totalmente depravado. E não se engane. Você pode ter nascido no contexto de igreja e você é totalmente depravado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse versículo eu tinha ouvido diversas vezes, mas eu ficava entendendo assim, não, eu sou um cara legal. Eu nunca matei, nunca roubei, nunca prostituí, então eu sou um cara legal. Sério que você acha isso? Houve um necessário momento de transformação na minha vida, porque eu achava que era um cara legal. Talvez você, até menina, você ache uma mina legal. Você está por fora. Você é totalmente depravado. Pode ser a melhor pessoa que está do seu lado, você acha que ele é seu amigo, porque tem dons, talentos, habilidades que te deixam assim, gostar dele e ficar perto dele como amigo. Mas ele é totalmente depravado. A gente é expert em usar máscaras. Eu não estou falando dessas máscaras físicas, não. Em máscaras visuais. Já imaginou? Tentando te apresentar aqui. Vem cá, Guilherme. Te apresentar de novo meu amigo Guilherme para vocês. Jamais a gente apresenta assim, da forma como eu vou te apresentar. Esse aqui é Guilherme, uma pessoa muito legal, que eu conheci há alguns anos atrás. E a gente aprendeu a conviver juntos. Ele tem dons extraordinários dados por Deus, que falam muito bem e me abençoam. Me abençoou de muitas formas. Mas eu preciso que você saiba que ele é mentiroso. Guilherme é mentiroso. Guilherme é pornográfico. Vocês precisam saber disso. Está se assustando? Guilherme, ele fala mal. Na verdade, ele está desejando sair daqui para daqui a pouquinho começar a falar mal de vocês pelas costas, o que ele viu aqui. A gente apresenta as pessoas assim? Tá bom, então deixa eu perguntar aqui. Quem aqui nunca mentiu? Seu amigo está te ajudando, ele abaixou sua mão, continua abaixado. Seu amigo te ajudou. Você tentou, mas o seu amigo puxou a mão. Isso que é amigo de verdade. É amigo de verdade, considera.
Tudo bem, tudo bem. Só precisa uma vez a gente abrir a boca para falar falsidades, a gente é chamado de mentiroso. Eu falei alguma inverdade ou falsidade a seu respeito quando disse que você é mentiroso? Não. Eu disse que ele é também pornográfico. Você acha que ele não é? Eles são seus amigos, né? Você só precisa olhar para uma mulher ou um homem. E hoje, infelizmente, até de formas mais depravadas, a gente não olha só para o sexo oposto. A gente olha para outros seres, às vezes do mesmo sexo, ou animais. Isso acontece. Com intenção de relação no coração. Só intenção. Lembra quando Cristo pisou aqui nessa terra? Ele estendeu esse pecado da prostituição, dizendo, não é só um contato físico, não. Se você olhou e intencionalizou, você já prostituiu, se tornou até, de certa forma, pornográfico. Não é seu, não é sua, não foi criado para ser seu ou sua, e você está tendo relação no seu coração com outras pessoas. É claro, aqui ninguém nunca fez isso, né? É tudo santo, é tudo perfeito aqui. Ninguém nunca fez isso. Beleza. Pastor, o senhor está indo longe demais. Não. Queridos, pode sentar lá. Todos os 10 mandamentos são da lei moral. Vamos pegar só esses. Qual desses você acha que não quebrou? Você acha que não quebrou? Eu vou repetir. Qual deles você acha que não quebrou? Nenhum? Você não quebrou nenhum? Então vamos pegar alguns para quebrar paradigmas aqui. Fala assim, pastor, esse aqui eu acho que eu nunca fiz. Nunca matei. Sei que vocês estão com falta de coragem para dizer, né? Alguém aqui nunca matou? Hã? Nunca matou? Olha aqui, posso provar que você já matou? Então tá bom, vem cá. Vem cá. Como é que é o seu nome? Preste atenção. Henrique, como a gente... Hã? Henri, como a gente chama alguém que já matou? Assassino? Isso, guarda esse nome, assassino. Certo? Matar é muito mais do que um elemento físico. Preste atenção. E foi Cristo que nos ensinou isso. Aquele que veio pagar um preço por nós. Certo? Vamos aprender então que você é um assassino? Tá bom. Mas você me disse que nunca matou? Então tá. Não quero te confundir não, mas você também é um assassino. Deixa-me te explicar como. Você já matou. E eu nem vou falar dos elementos biológicos menores que você já deve ter pisado, como formiguinha. Não vou nem falar desses. Certo? Também. Nunca quebrou o galho de uma árvore, que é uma outra vida biológica, mas não vamos nem falar disso. Não vamos nem falar disso. Cristo disse que no nosso coração, a gente algum dia... Você tem irmãos? Tenho. Uma irmã ali. Levanta a mão, irmã. Ok. Você nunca sentiu raiva ou ódio da sua irmã? Já bastante. Você sabe o que significa isso? É feio? Não, não é só feio. Você assassinou ela toda vez que você sentiu raiva, ira no seu coração. Você quebrou, mesmo que seja de forma temporal, o relacionamento com ela. Isso é matar. É quebrar relacionamento. É não querer por perto. É não querer estar diante dela. E Cristo disse, se no teu coração você odiasse alguém, você já se tornaria um assassino. Assassino. Você já matou, então? Já bastante. Muito bem. Senta lá, assassino. Você já matou sua professora? Qual professora? Matemática. Eu tô contigo também nessa. Eu já tive alguns professores assim. Totalmente depravado. Queridos, nós já ferimos e muito, quebrando todos os mandamentos. Não adianta, qualquer um que você vai dizer aqui, isso eu nunca fiz. Quem é que nunca roubou? Nunca roubou, levanta o braço. Nunca roubou, gente? Alguém? Ali, vem cá. Vem cá. Nunca roubou. Vamos lá. O que é roubar? Eu preciso saber definir primeiro para depois entender o que eu sou capaz de fazer. Como é que a gente chama alguém que rouba? Ladrão. Gente, por favor, me ajudem aqui. Observa só. Como a gente chama alguém que rouba? Ladrão. Olhem para ela e digam, ladrã. Tá bom? Vamos lá provar. Roubar não é só tirar um elemento físico
da vida das outras pessoas. Em números. Porque a gente acha que aqueles que vivem lá em Brasília, por tirarem bilhões, são os únicos ladrões que existem. Não. Você já levou da escola o que não era seu, uma folha de papel, um lápis, um caderno, qualquer coisa desse tipo que não era sua, de alguma forma você pegou e levou? Não, eu peguei. Eu peço pro meu pai. Que bom, não. Bom demais saber disso. Lembra aquela bolsinha de moedinhas que fica lá na casa? Mamãe separa, às vezes para comprar o pão no dia seguinte. Você nunca pegou aquela moedinha para comprar algo que você queria? Já. Era seu? Não. Agora vamos aprofundar um pouquinho mais. Aquele conhecimento que não era seu, e a gente chama de colar. Colar. Você nunca tirou o que não era seu de outra pessoa para usar em benefício próprio? Já. Como é que a gente chama mesmo alguém que rouba? Ladrão. Olha para mim. Eu já roubei, então. Eu sou malandro. Senta lá. A gente está brincando com isso, mas isso é muito sério. A Bíblia diz que todos pecaram. Esse aqui que está na frente de vocês também já mentiu. A gente luta, na verdade, para falar a verdade, porque mentir é algo muito natural de todo ser caído, como nós somos. Como todos nós somos. Mas existe esperança para nós. Eu falei para vocês que com 10 anos de idade, eu precisei aprender essa lição. E foi com 10 anos de idade. As verdades já estavam aqui porque elas foram ensinadas, faladas. E é sempre pelo Evangelho anunciado que a gente vê essa transformação acontecendo. Um dia, papai chegou para mim e disse assim, vá fechar o portão. Sempre ele fazia isso quando entrava no carro. Nossa garagem era grande, cabiam uns 2 carros lá, casa da missão. Mas o portão ficava no corredor que não tinha luz. E eu já sabia as consequências do pecado, porque eu morria de medo da escuridão. Eu desobedeci o papai com 8 anos de idade, assistindo filmes que não eram para assistir. E as consequências dessa desobediência trouxeram medo, pavor do escuro. E os filmes que eu assistia não eram filmes leves, não. Para uma criança de 8 anos, escondido com o vizinho, o Massacre da Serra Elétrica. O Exorcista. Coisas que nós não deveríamos estar absorvendo, porque os olhos são a luz ou as janelas da entrada, da alma, daquilo que vai ficar. E eles já tinham advertido que isso faria mal para mim. Mas eu resolvi desonrar, não atribuir valor ao meu pai e à minha mãe e fazer ainda escondido. E por causa disso as consequências vieram. Eu já sabia o peso do pecado, tinha medo da escuridão, muito medo. E papai sabia disso. Então ele, de uma forma muito amorosa, dizia, vá fechar o portão. Mas a luz era apagada, eu tinha que atravessar aquele corredor inteiro para chegar num portão de madeira, unir os dois, passar uma corrente, prender o cadeado e depois voltar correndo para casa. E eu achava aquilo terror. Mas eu tinha 2 opções. Ou eu ia, ou então ele depois dizia assim, vai lá no quarto que nós vamos conversar. Eu preferia ir do que ir para o quarto para conversar. Era uma conversa, mas ela passava também por uma disciplina. Lá em casa, a varinha funcionava. Com muito amor, ele me disciplinou de muitas formas, verbalmente e fisicamente. Como Deus faz conosco. Verbalmente, por meio do evangelho anunciado, como a gente está fazendo agora, ou fisicamente, por amor a você, ele pode nos tocar. E não queira ser tocado, porque dói. Essa disciplina dói. Mas ela transforma, ela muda a nossa vida. Como Pai amoroso, ele nos toca para nos aproximar dele. E foi isso que aconteceu. Naquele exato momento eu olhei o corredor, estava escuro. Sabe o que veio no meu coração naquele misto de reconhecimento de pecado, que eu não devia ter assistido aqueles filmes, de medo, porque tinha que enfrentar aquele corredor? Veio a ação do Espírito de Deus que causa arrependimento, dizendo, tu és depravado. E não foi só esse da desobediência, não. Eu fui lembrando de coisas ruins que eu tinha feito. E junto com essas lembranças veio um texto. E é sempre por meio da palavra que o Espírito de Deus faz isso em nós. Não. Outro texto está lá em João, que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. E eu ficava pensando, mas espera lá, por que eu estou com tanto medo assim?
Eu já ouvi tanto desse verdadeiro amor, por que eu estou morrendo de medo assim? Aí veio a consciência do meu erro, do meu dolo, da minha rebelião contra Deus. E foi naquele momento que o Espírito de Deus, aquele que sela, não foi num culto, não foi numa pregação, mas foi por meio do mesmo Evangelho que ele está anunciando aqui, dizendo que é o que o Espírito usa para mudar a nossa história. Que eu fechei os olhos e numa oração de uma criança disse: Senhor, eu sei que o Senhor me ama. Eu tenho feito coisas que não te agradam. Me perdoa. Meu coração estava quebradinho naquele momento. Isso nunca tinha acontecido. Era só eu e Deus ali. Foi a primeira vez que eu fui andando em vez de desesperadamente correndo até o portão para fechar. Sabendo que Ele estava ali comigo, que Ele me perdoa e que Ele muda a minha história e a minha vida. Eu não esqueci dos filmes, mas aquilo já não me atrapalhava mais na minha jornada existencial, porque o perdão dele arranca esse dolo, esse pesar. É como se tivesse caído 200 quilos do meu ombro por coisas que eu acumulei, que vieram por meio do sistema pecaminoso que a gente vive, da pós-modernidade, que vieram sobrecarregar a minha jornada. Para você entender isso, depois leia o livro O Peregrino, de John Bunyan. É como se aquele peso tivesse sido derrubado da minha história. Fui andando e voltei andando, sem desespero, pois sabia que Ele iria transformar a minha história, já estava transformando a minha história. Depois eu tive que professar isso publicamente. Tive a ousadia de chegar para o meu pai e dizer para ele: eu errei contra ti também. Não foi só contra Deus. Tive que entregar os meus dolos, os meus erros, os meus pecados. Ele me abraçou e disse: eu sabia, filho. Mas aquele que te ama mais do que eu ia te convencer um dia. E ele me batizou na sequência. Porque ele entendeu o que Deus estava fazendo ali naquela história. Claro que é um processo. Eu participei de uma classe também, dentro da igreja presbiteriana. Tem uma forma disso acontecer. Você quer fazer uma pergunta, querido? Pergunta, mas aconteceu uma coisa parecida comigo. Eu assisti o filme na casa dele. Eu fiquei com muito medo. Esse seu amigo continua crendo. Deus transforma os dois. Aí, eu ficava com muito medo à noite. E sempre quando eu, acordava à noite e não conseguia dormir, sempre fazia uma oração, aí eu conseguia dormir tranquilo. Creia, Ele continua sendo o mesmo Deus que planejou em Cristo Jesus, executou e por meio do Espírito Santo, através de uma oração, continua aplicando esse selo da segurança de que somos dele. Olha que hoje já estou com 44 anos e durante momentos da minha jornada, daqueles 10 anos até hoje, eu passei por perigos. Mas uma coisa que eu não posso esquecer é que Ele é o selo, Ele é a garantia. Ele se deu por penhor. O valor pago por nós está garantido nele e ninguém pode nos tirar da mão dele. No momento da universidade, eu tive que enfrentar momentos muito difíceis da minha história. A gente experimenta de tudo. Alguém que foi criado dentro da igreja, de repente viu coisas que nunca tinha visto no contexto de igreja. Sexo livre dentro da república, drogas das mais variadas, começaram a chegar com facilidade que eu não tinha visto nem na educação básica, e hoje está dentro da educação básica. Estou trabalhando com adolescentes lá e sei que isso é recorrente. Agora a moda é do cigarro eletrônico. Tudo bem, qualquer nome que você quiser dar. Bonitinho, né? Para ser mais aceitável. A gente tira o nome de cigarro para não chamar de cigarro. Isso tudo está vindo. Ou VAP. Baby, eu estou brincando. Isso tudo vem e continua. A gente falava ainda ontem, vem com uma forma nova, com uma capa nova, mas é o mesmo produto. Mesmo produto maléfico que destrói, que nos separa e que faz a gente acreditar que assim é viver, é assim que eu me alegro, é assim que eu me realizo. E não é assim. Deixe-me ler para você esse verso aqui. Ouça com atenção. Em quem também vós, depois de ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, você será selado pelo Santo Espírito da promessa.
Foi quando isso apareceu para mim, que eu tive que tomar uma decisão, e agora sem pai e sem mãe por perto. E sabe o que eu ouvia do próprio Deus? Dizendo, você é meu, isso não é bom para você. Era Ele me guardando, dizendo, vai nessa não, cai nessa não. Até no momento de maior incredulidade, que eu comecei a duvidar, como filho de pastor, de que aquelas verdades se tornariam práticas, porque eu olhava para o meu pai e via o quanto ele sofria. E eu ficava pensando, essa realidade de igreja é a maior destruição da vida da humanidade. Ele vinha para mim dizendo, não, esse é o melhor plano para a sua vida. Ele não deixava eu me afastar. E mesmo que se eu tivesse me afastado, tenha certeza, Ele é o penhor, Ele vai te trazer de volta. Ele é a garantia disso para nós. Por isso que vale muito aquilo que você disse. Podemos ter diversos momentos e horas de manifestação me desculpe a expressão, mas é essa mesmo, da desgraça que esse sistema pecaminoso joga sobre a nossa história. Mas basta 1 segundo da graça de Deus, por meio de uma oração que seja, e tudo muda. Tudo muda, tudo transforma. A ação dele é mais poderosa do que o sistema pecaminoso que a gente vive. Creia, se você estiver lá no fundo da lama, por causa dos pecados, que eu sei que você ainda há pouco estava sorrindo, mas agora já sabe, você evidencia e pratica, clame. O mesmo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo que planejou isso para nós, quer ver a gente vivendo isso, como igreja. Para quê? Vira sua página aí e observa lá, ou se você tiver com a Bíblia, né, física, observa lá o capítulo 3, versículo 10. Por que a igreja existe? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Estamos aqui, a importância da igreja ainda nesse mundo é uma só. A sabedoria de Deus e a variação, ela é múltipla, gigantesca, não dá para a gente reduzi-la, mas ela pode ser percebida em um ser. E o texto aí continua dizendo como é que essa multiforme sabedoria se manifesta. O nome dela é Jesus. Finalizo lembrando aquilo que o nosso palestrante anterior, fazendo a ligação. Ontem ele disse assim, e é pura verdade, que esse mundo, ele chama agora de pós-modernidade, ensina o seguinte: chega de grandes explicações. A igreja está aqui para dizer, temos sim boas, gigantescas, belas explicações a respeito de quem Deus é e do que Ele tem feito no nosso meio. É uma contradição, é uma contracultura a essa realidade. E nós estamos aqui para dizer, o mundo vai dizer assim, temos que desconstruir. A igreja ainda está aqui para dizer, sim, Ele está construindo uma bela história, resgatando um povo para si, e a gente precisa viver isso e anunciar essa construção do que esse mundo destinado à destruição já está sendo desconstruído mesmo. Mas existe esperança para nós e nós precisamos anunciar o que Ele está fazendo, a construção desta família semelhante a Jesus. E por fim, o mundo vai dizer, desconfie das autoridades. A igreja vai dizer, não, confie plenamente na autoridade suprema do Deus Todo-Poderoso, homem, hétero. Ele estava lá, cristão, é o próprio Cristo. Nós estamos aqui para dizer, não existe autoridade melhor sobre a sua vida, e você vive para depender dele, exclusivamente dele e para ele. Creia, esse é o posicionamento da igreja. A igreja existe para isso. Você nasceu para isso. Deus tem te dado dons, talentos, tempos. Deus tem te dado vida ainda para que você anuncie justamente o contrário do que esse sistema pecaminoso está anunciando. E vai ser ousado. Vou terminar usando essa última ilustração. Já imaginou aula de biologia? Você já tem, né? Aula de biologia, brother? Aula de biologia. Como é que é o seu nome? Guilherme. Guilherme, está na aula de biologia. Qual ano? Segunda série do ensino médio? Está na segunda série do ensino médio. O Guilherme está lá. Aula de biologia. Aí um professor, natural do sistema pecaminoso, vai dizer assim, depois de analisar cientificamente, tentando provar a multiplicação e a diversidade de gêneros. Eu nem preciso caminhar muito por isso, porque você sabe que existe uma tendência natural no nosso sistema de querer afirmar que existe, além de homem e mulher, uma variação gigantesca. Alguns países já classificaram até 30 ou 40 variações desses gêneros. E eu só sabia de homem e mulher, mas tem muitas outras aí, até aceitas em alguns países do nosso mundo.
Aí ele começa a justificar, tentando plantar picuinhas no seu coração. Hipóteses que te afastam da verdade. Ele está tentando desconstruir uma verdade. Porque Deus criou homem e mulher. O que passar disso é construto social. É ideia, é desejo do coração de homens. E ele está fazendo isso, jogando essas ideias. Ele acabou de falar, aí você levanta a mão. Guilherme? Levanta a mão ousadamente e diz assim: professor, será que eu poderia expressar alguma coisa a respeito do que o senhor acabou de falar? E ele, todo inocente, porque não sabe o que você vai falar: por favor, Guilherme, vem aqui na frente e fala. Aí o Guilherme ousadamente vai lá na frente, como igreja, como povo do Senhor, e vai dizer assim: eu preciso, na verdade, eu sinto que devo discordar do que o Senhor está falando aqui. Porque o que eu aprendi foi que Deus criou homem e mulher. Todas as outras formas são variações e ideias de uma sociedade. Uma sociedade que se rebela contra o Criador e quer criar formas diferentes de pensar, de entender. O que você acha que pode acontecer com o Guilherme? Advertência? Uma advertência. O que mais? Ele vai ser cancelado. Literalmente. Não fisicamente, não vão matá-lo. Espero que não. Ainda não aqui no Brasil. Ainda não. Em alguns países do mundo, sim. Aqui ainda não. Mas eles podem cancelá-lo virtualmente ou socialmente. Os grupos de amizade podem dizer: não, Guilherme, você é muito... Vou nem dizer as palavras que eles poderiam dizer a seu respeito, Guilherme. Porque você vai sofrer com essas palavras. Isso é ser igreja, Guilherme. É anunciar a tempo e fora de tempo quem Deus é e o que Ele tem feito por nós. Estamos aqui ainda por causa disso. Mas há de chegar o tempo em que a gente vai ouvir aquela bendita expressão: felizes são aqueles que por causa do meu nome, da minha verdade, sofreram aqui nessa terra. Bem-aventurados são esses.